Fala, torcida do Pelotas, meu nome é Fael Marques, assessor de comunicação. Iniciamos agora mais uma entrevista coletiva, dessa vez com o meio-campista Moisés. Vamos às perguntas enviadas pela imprensa. Pergunta do Alcides Ribeiro, da Rádio Brapel e Princesa FM. Moisés, o Pelotas vai para os 2 jogos finais do Gauchão, precisando obter resultados positivos numa sequência que ainda não conseguiu na competição. Na sua opinião, quais os fatores que levaram o clube a um desempenho tão deficiente? A gente sabe, né, que a gente precisa vencer esses 2 jogos, né, para conquistar nossos objetivos, né, mas a gente não pode ficar focado naquilo que passou, né, a gente tem que focar no trabalho que vem sido feito, né, e bem feito, e entrar determinado para conquistar o resultado, né. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, mas é bom frisar que a gente tem qualidade, a gente pode conquistar essas vitórias, então a gente vai determinado para, primeiro contra o São José, né, para fazer um bom jogo e conquistar um resultado positivo, né, para trazer para dentro de casa a decisão, né, do futuro do campeonato, né. Então a gente está tranquilo, está focado, está determinado e sabe da responsabilidade, mas a gente sabe da nossa qualidade também. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. Moisés, esse tempo com o Jax foi importante para ajustar as questões defensivas do time, já que o Lobo tem uma das piores defesas da competição? Não, com certeza, né? Ele vem frisando bastante essa parte defensiva, né? E a gente está procurando, né, assimilar aquilo que ele tem nos passado, né? Ele tem passado, e a gente tem treinado e trabalhado isso, então a gente vai procurar pôr em prática da melhor forma lá contra o São José. Pergunta do JC Barcelos, da Rádio Tupanci. Moisés, o Pelotas fez bons jogos em determinadas etapas de algumas partidas e depois se perturbava e acabava não conseguindo o resultado. Você atribuiria isso ao psicológico da equipe? Futebol é resolvido muito em detalhe, né? A gente sabe que o Gauchão é um campeonato muito, muito complicado, né? Muito igual. E muitas vezes, né, os detalhes que estavam decidindo as partidas, né? Infelizmente a gente está nessa situação, mas a gente tem condições de reverter, né? A gente sabe que se a gente se atentar para esses detalhes, procurar errar menos nos jogos, a gente vai conquistar os nossos objetivos. E é nisso que a gente tem focado e trabalhado. Pergunta do Bruno Marcilli, do Diário Popular. Moisés, como está a carga de treinamentos nesse intervalo de 2 semanas? Então a gente tem trabalhado bastante, né? A gente tem, devido, né, à sequência de jogos, a gente muitas vezes acaba perdendo um pouco de força e nesse período a gente tem focado nisso, né? Os professores têm nos passado os trabalhos voltados para isso e para a parte tática também. E a gente está treinando forte, está treinando firme para chegar da melhor maneira possível lá contra o São José. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Salve Galera. Moisés, a vitória contra o São José passou a ser uma obrigação. Como o grupo de jogadores está reagindo em relação à pressão por resultados, já que a situação é muito delicada na briga contra o rebaixamento? A gente tem que focar, né, na qualidade que a gente tem, né? Apesar de estar nessa situação, a gente tem condições de sair dela, né? A gente tem que ter tranquilidade, né? Com certeza lá tem que procurar se impor, né? Tem que procurar ter sangue no olho para conquistar um bom resultado, né? A gente sabe que esse jogo é decisivo, mas a gente tem que entrar determinado, focado e fazer o nosso melhor para conquistar um bom resultado. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. O Pelotas se caracterizou desde o início do Gauchão por ter um jogo de posse de bola. Com o gramado sintético, acreditas que esse modelo de jogo fique prejudicado? A gente tem trabalhado, né, no gramado sintético, a gente tem feito treinos na quadra. A gente não pode estar focado nisso, né? Então a gente tem que estar focado naquilo que a gente tem que fazer dentro de campo, né? Um gramado diferente, mas a gente já jogou lá também na pré-temporada. Então a gente tem que focar em dar o nosso melhor, em se impor, né? Em estar atento aos detalhes, né? Para a gente sair de lá com um bom resultado. Pergunta do Rodrigo Oliveira, da Rádio Pelotense. O clássico injetou ânimo em vocês, pelo menos percebemos isso em campo. Esse fator anímico pode fazer a diferença nessas 2 partidas? Não, com certeza, né? A gente, como eu
gosto de frisar, né? A gente tem que ter muita confiança naquilo que a gente pode fazer lá contra o São José, né? A gente tem qualidade, o grupo está focado, está determinado, a gente em cada treinamento procura dar nosso melhor e a gente tem que entrar confiante, né? Para conquistar um bom resultado lá. A gente sabe que vai enfrentar muitas dificuldades, né? Mas a gente vai estar ao máximo preparado para fazer um bom jogo. Pergunta do JC Barcelos, da Rádio Tupanci. No Brapel se viu um time organizado cumprindo taticamente a determinação do técnico, mas faltou mais objetividade. Você acredita que foi isso que aconteceu ao longo da competição? Igual eu falei, né? Futebol é muito detalhe, né? Muitas vezes a gente é julgado pelo resultado, né? Pelas vitórias que não vêm. Mas analisando jogo a jogo, eu acredito que a gente não merecia estar numa situação dessas. A gente perdeu pontos importantes em casa, né? E fora também, mas a gente não pode estar focado nisso. A gente tem que focar exclusivamente nesse jogo, né? Que é decisivo para nós e tirar o Pelotas dessa situação. Pergunta do Bruno Marcílio, do Diário Popular. Você deve substituir o Juliano, que está suspenso. Que Pelotas podemos esperar em um jogo decisivo e fora de casa como o do São José? Então, a escalação cabe ao professor, né? Se ele optar por mim, eu vou procurar corresponder, vou procurar dar uma melhor, e se não, eu vou estar apoiando quem vai entrar, né? Isso cabe a ele. E a gente não pode esperar um Pelotas muito, muito aguerrido, né? Muito determinado. A gente... todos nós, né, nos cobramos muito e estamos muito incomodados com essa situação e a gente vai procurar dar o nosso máximo para conquistar um ótimo resultado lá. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Salve Galera. O que vocês mais estão trabalhando nesse período sem jogo? Na sua avaliação, no que o grupo precisa evoluir para vencer o São José? A gente tem trabalhado, né, a parte física, a parte tática, né, a parte técnica, né, um conjunto de fatores que a gente tem que trabalhar, mas o principal eu acredito que seja a parte mental, né, que a gente tem que continuar acreditando, né, enquanto depender só da gente, né, e só depende da gente, é isso que é bom a gente frisar, né, só depende de nós, não depende de mais ninguém, e a gente vai com todas as nossas forças para conquistar, né, um bom resultado lá. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. O São José cresceu na reta final do Gauchão, conquistando vitórias importantes. O que esperar dessa partida diante de um adversário em um bom momento? É uma partida muito complicada, né? É uma equipe que tem muita qualidade, né? A gente tem acompanhado nos jogos, eles têm crescido, têm evoluído. E é uma partida difícil, mas a gente está treinando e está trabalhando para fazer um bom jogo lá, né? E se Deus quiser, a gente vai conquistar os nossos objetivos. Obrigado, Moisés, e encerramos a entrevista coletiva.